Olá pessoal, então estamos aqui mais uma vez no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil e eu já falei brevemente em outro momento sobre a questão das nossas mudanças e alterações, de como isso faz parte de tudo que está vivo, né? E talvez faltou conversar com vocês um pouco sobre a questão da vontade, o que é a vontade no ser humano e como isso também envolve muito do que o Chesterton escreve nas suas obras. Eu nem pontuo aqui sugestões para vocês porque em todas as obras de Chesterton isso aparece muito, tá? Que é alguma coisa que aconteceu, na verdade, com a gente no mundo ocidental, né? No fundo. Nós tínhamos, infelizmente, nós tínhamos no primeiro momento a ideia da sabedoria como nossa amiga. Não podemos possuí-la, só podemos andar com ela. Depois, nós passamos por um momento que nós achamos que nós poderíamos possuir o conhecimento e fazer dele o que nós queríamos. E quando nós fizemos o que queríamos dele, o resultado foram 2 guerras mundiais que terminaram, né, com o espetáculo de horror de Hiroshima e Nagasaki, e depois, né, nós estamos aí até agora, como diz o outro, catando o cavaco da história, por causa da concepção limitada de mundo que nós tivemos, certo? E isso fez muitas vezes o ser humano desacreditar, né, que de fato valia a pena se sacrificar por aquilo que ele sabia ser bom, belo e verdadeiro. Ou seja, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, tá? E esse cinismo generalizado, né, ou coisa pior que a gente vê disseminado hoje por aí. Ninguém tem certeza de nada, a razão humana é questionada na sua capacidade de compreender a verdade o tempo todo, e no fundo, a única coisa válida é dizer que não há nada válido o suficiente pela qual nós precisamos de fato sofrer, suar e chorar e ter sangue, suor e lágrimas, como diria Winston Churchill, tá? Que é um cara que certamente leu bastante Chesterton, certo? Agora, qual o problema disso? Pessoal, não tenham dúvida, todas as paixões existem na verdade por ser suportes animadores, né, da vontade, para que nós possamos fazer coisas que a razão nos indica. Um exemplo claro disso, vamos pegar as coisas mais básicas que existem. Dormir, comer e se reproduzir, certo? Isso são coisas todas que estão envolvidas com prazer e qualquer um de nós sabe que sem elas ou o indivíduo ou a espécie acabam, certo? O prazer que está envolvido nelas tem a ver com isso também. Num período, né, mais primordial, né, os indivíduos da nossa espécie eram muitas vezes levados a isso também por instintos muito básicos. Mas agora que nós temos um grande domínio da técnica, nós temos como driblar várias consequências muito naturais dessas coisas, nós precisamos voltar à origem primeira de todas essas coisas mais básicas. Ou seja, que a alimentação existe para que eu me mantenha nutrido entre uma refeição e outra, e no meio disso meu trabalho, que o descanso exista para eu repor as energias para voltar a um outro dia aos meus trabalhos e exercícios, e que a reprodução existe ali ao ato sexual humano para a reprodução e ao mesmo tempo para o aprofundamento da intimidade afetiva e união com uma pessoa. E uma pessoa, qualquer um que sabe do que se trata do ser humano, sabe que o ser humano é um universo. Então pode ter certeza, não tem como eu me dedicar a conhecer profundamente várias pessoas da mesma maneira que eu me dedicaria a conhecer a minha esposa, meu esposo, assim por diante, tá? Então a gente tem essas coisas. Rodrigo, prazer é ruim? O prazer do sexo, o prazer da comida, o prazer da bebida é ruim? Agora é só sexo para se produzir, agora é só comer, né, aveia e tofu, agora é só dormir, né, o suficiente para não apagar por aí no meio da rua, ou então vou ter que dormir num catre, e aí agora eu não posso ter um lençol de 200 fios, eu não posso ter um... Não, nada disso, pessoal, certo? Claro que se você quer ter alguma ascese, seja por estoicismo, seja por ascética cristã, né, o céu também é o limite para você dar essa apertada na mola. Agora, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, se você não se educar para colocar aquilo que é o fim de cada coisa em primeiro lugar, certo? E a questão do prazer, você receber como uma espécie de saudável e bem-vindo complemento do fato de você ter agido racionalmente, a sua vontade nunca estará preparada para alcançar aquelas coisas que você mais profundamente deseja. Eu vou mais longe que isso. Talvez você sequer vai conseguir, com uma vontade fraca, alcançar a profundidade dos desejos que você realmente tem, o que você realmente quer. Eu vou colocar assim para você, vou juntar dois livros, um do Chesterton e outro para você fazer uma leitura, né, do Chesterton, uma leitura a partir do Chesterton.
Um deles é o 4º capítulo do Ortodoxia, que é a Ética do País das Fadas, certo? Nós conversávamos antes aqui de como a literatura é, de maneira geral, para nós, quase como que um espelho da realidade. Ou pelo menos a boa literatura acaba sendo quase como uma emulação, uma reprodução da providência. Ou seja, o que acontece no mundo. E você já deve ter reparado que várias coisas que poderiam dar errado na sua vida dão certo. E inúmeras vezes. Então, existem bons motivos para nós acreditarmos que existe uma boa vontade que governa a realidade, certo? Então a boa literatura tenta trazer isso para nós, tá? E eu pegando essa coisa das histórias de fadas, eu tô querendo remeter aqui até o que não é propriamente uma história de fadas, que é o livro do autor alemão Michael Ende, que é o História Sem Fim. E ali eu tenho aquele rapaz um pouco moleirão e tudo mais, mas que vai descobrindo o verdadeiro desejo do seu coração a partir, né, de realizar uma série de desejos, tá? Agora esse que é o grande ponto. Se eu não fortalecer a minha vontade, eu não vou sequer ter a capacidade de realizar certos desejos, ainda que esses desejos ainda não sejam aqueles desejos que me levarão à completude. Você entende? O problema é isso. Se você ficar paradinho na sua casa, nada acontece. Se você não encarar os seus medos, nada acontece. Se você não procurar investigar em si mesmo verdades inconvenientes, certo? Coisas que talvez você não quisesse que fossem daquele jeito, mas que na suspeita, será que isso é verdade sobre mim? Nossa, se for verdade eu vou me sentir muito mal, porque é um grande defeito, porque certamente eu prejudiquei a vida de várias pessoas. Se você não encarar isso, preparado depois para também encarar as consequências das piores conclusões, você nunca vai conseguir ter uma vontade que seja preparada para lhe levar ao lugar que você precisa estar, certo? Então, fico por aqui, 2 dicas de leitura, especialmente isso, 4º capítulo da Ortodoxia, que é o Ética do País das Fadas, certo? Não deixe de dar o seu like aqui nesse vídeo, certo? Compartilhar, né, com as pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo, principalmente aquele pessoal que gosta de um vídeo motivacional, alguma coisa que ajude a dar aquelas pequenas pílulas de sabedoria no seu dia. Acredito que vão gostar de algumas dessas ideias aqui. E também de marcar ali a sinalização para receber a informação de novos conteúdos que nós vamos postando por aqui. Então, vou ficando por aqui e até a próxima.